Graça e paz mais uma vez, irmãos, amém? Você pode glorificar a Deus com suas palmas, porque você está aqui na casa do Deus Santo, vivo, poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Chegamos a Ti, Senhor, com o coração puro, com os nossos lábios, Senhor Deus, transformados. Aleluia. Muito bom estar aqui, irmãos. Agradeço a Deus pelo convite, o pastor Nelson, a irmã Cleia, e com certeza pela confiança do pastor Silas Malafaia e toda a sua equipe, os pastores. A recepção, como nós tivemos aqui na nossa chegada, foi muito bom, muito caloroso nós estarmos aqui. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, porque quem somos nós? Quem somos nós? O Salmo 8, verso 4 diz: quem é o homem, Senhor, para que tu te lembres dele? O homem não é nada. Não é nada. Tiago 4, verso 13, diz que nós somos como vapor, que aparece, logo desaparece. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa capacitação intelectual, a nossa instrução, vai tudo embora diante daquele que é vivo, poderoso, glorioso, eterno, aquele que vive para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso nós exaltamos ao Senhor. Você agradeceu a Deus pela sua saúde? Você agradeceu a Deus porque você está de pé, embora as lutas vieram, mas você está aqui na casa de Deus? Você pode agradecer a Deus porque Ele vai mudar o seu coração, porque a sua palavra transforma cada hora, cada minuto, cada instante, e vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai transformar o seu ser. É absolutamente impossível você sair daqui triste, você sair daqui abatido, você sair daqui sem força, sem coragem. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, receber uma unção de força, de autoridade, de coragem, porque não vem de nós mesmos, irmãos. A força é do Senhor, a glória é dEle, o mover é dEle, é por Ele, para Ele, é por meio dEle que nós somos mais do que vencedores. É por meio dEle, dependa dEle, esteja totalmente entregue, devotado a Ele, porque a tua bênção, a tua vitória não vem de homem, não vem de instituição, a tua vitória vem do Espírito Santo, vem do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A nossa vitória está em Jesus Cristo. A tua vitória, a minha vitória, a vitória dessa igreja está em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você já pode sentir uma unção na sua vida? Já pode sentir a presença aí queimando o seu coração? Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós trouxemos aqui alguns livros, nós não passamos no escritório, tem bem pouquinho, mas você pode adquirir. São livros que vão edificar a sua vida, reanimar em tempo de tragédia, muito importante para os nossos dias. A terra liga primeiro que o céu. E aqui, o meu casamento, minha joia, né? Eu quero saber se tem casamento perfeito aqui nesse lugar. Mas com Cristo, nós podemos viver abençoados. Amém? O respeito, Ele está na mesma altura do amor. Não adianta você dizer que ama a pessoa e não a respeita. Precisa respeitá-la, porque o respeito está no mesmo patamar, no mesmo quilate que o amor. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, pegue a sua espada, a sua Bíblia, abra no livro do profeta Ezequiel. Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 37, é um dos grandes desafios para os nossos dias, é recebermos o novo de Deus, é recebermos uma iluminação que nos põe de pé, que nos promova, que nos renove, no meio de um mundo caótico, disputando a cada espaço, a cada centímetro, quem é o melhor, quem sobrepõe.
Eu vejo nesse texto a possibilidade de todos aqui vencerem na vida, vencerem em todas as áreas de suas vidas. A possibilidade de você sair daqui crendo que Deus te trouxe a essa vida para você ser mais que vencedor, para você operar através da palavra de Deus, o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo terreno, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. Quem tem a palavra tem tudo. Quem tem a palavra de Deus tem tudo. Você pode dizer amém? A palavra de Deus é fonte de vida, força, energia. A palavra de Deus é vida. Glória a Jesus. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Veio em mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dize: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, cremos, Senhor, que ela se cumpre piamente, Senhor, plenamente, que nada, Senhor, poderá fugir da sua ótica, dos seus desígnios. Por isso rogamos a Ti, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mova, Senhor, agora os corações, vai tirando todo o espírito de distração, Senhor, vai tirando todo bloqueio, Senhor Deus, todo impedimento, Senhor Deus, toda a armadura na mente vai caindo por terra. Nós profetizamos nessa noite cura, libertação, força, ânimo, autoridade, Espírito do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, e se você crê, diga amém e graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque Deus tem nos dado a sua palavra. A sua palavra é vida. Jesus falou aos seus discípulos:
As minhas palavras são espírito, vida, vida. Você está recebendo vida, a vida daquele que é eterno, a unção daquele que é eterno. Deus não pode dar aquilo que Ele não tem, Ele só dá o que Ele tem, e o que Ele tem é força, autoridade, poder, Ele tem vida. Diga, eu quero vida, vida, glória a Jesus. Esse texto, irmãos, tem uma mensagem tão profunda, tão tremenda, que vai muito além da nossa superficialidade, da nossa ação sentimental, porque Deus não trabalha com os nossos sentimentos. O que mais atrapalha Deus agir são quando nós colocamos os nossos sentimentos na hora que temos que operar com um espírito resoluto, decidido, com um espírito de temor, de crença na sua palavra. Deus estava levantando um grande exército, e a possibilidade desse exército se levantar era nenhuma, aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas. É assim que Deus faz, Ele confunde a mente humana. Os homens pensam que podem perscrutar a mente de Deus, incursionar a interioridade daquele que é eterno. Deus é eterno, infinito, imortal. Quem é o homem? Quem é o homem? E esse texto nos traz um profetismo duro. Até o capítulo de número 32, a profecia era de castigo e juízo. A chamada de Ezequiel e toda a propalação do juízo de Deus sobre as nações e principalmente sobre a nação de Judá. Toda rebeldia causa retrocesso. Toda ação de motim causa desgraça. Toda atitude de rebeldia produz dor, produz sofrimento. E não tem como Deus poupar aqueles que Ele ama do sofrimento, em detrimento ao espírito de rebeldia, ao espírito de motim, ao espírito que vai contra a sua palavra. Ezequiel é um jovem, quando ministrava aos exilados, o processo que ele vê o povo passar era o mais duro, mais difícil. Longe da sua terra natal, o povo era escravo dos babilônios, o povo estava sem vida religiosa, uma geração morreu dentro do cativeiro e outra geração estava nascendo dentro do cativeiro babilônico. E Deus levanta Ezequiel para profetizar aos exilados. Os velhos, doentes, os desvalidos ficaram em Jerusalém, mas uma grande multidão veio para servir como escravos na Babilônia, para ofertarem suas mãos de obra como algo que pudesse ser benéfico ao novo reino. E nesse momento, todos eles se espalharam, todos os judeus se espalharam no meio daqueles que eram seus inimigos. Suas esperanças eram nenhuma. O conformismo e a atitude apática, a maneira como eles estavam vivendo, era de uma mente taxada, uma mente impedida, dentro de um processo só de deterioração. Eles estavam vivendo agora tolhidos, sem oportunidade, sem chance, sem sonho, sem projeto.
totalmente embotados, envolvidos agora nos seus algozes, nas suas durezas. E nesse momento levanta o profeta de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Deus sempre levantará profetas em momentos difíceis. Deus sempre levantará os valentes nas horas calamitosas. Deus sempre levantará pessoas com espírito desbravador no momento do aperto, do atropelo, do cerco, do cerceamento. Satanás pensa que vai impedir, o mundo pensa que vai impedir, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Primeira Epístola de João 4:4. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Glória a Deus. Ezequiel percebe a profunda necessidade de levantar o ânimo. Uma pessoa sem ânimo é uma pessoa sem vida. Uma pessoa sem ânimo não quer comer, não quer fazer nada, não quer estudar. Uma pessoa que não tem ânimo, não tem prazer. Há um desdobramento psicológico e logo vai cair em depressão. Porque o ânimo é a força motriz para você fazer alguma coisa. O ânimo é que te move. O ânimo é que te levanta. E a Bíblia nos revela que nesse momento o povo estava sem ânimo. E o provérbio que eles falavam entre si era justamente: os nossos ossos secaram. Nós estamos sem vida. Nós estamos cercados de desgraça. Eles não tinham mais esperança. É provável que vocês já ouviram isso alguma vez em algum tempo de vossas vidas. Pessoas que não acreditaram em vocês. Pessoas que não depositaram confiança em vocês. É provável que vocês já ouviram alguém dizer que você não daria para nada, não chegaria a lugar nenhum. É provável que você já ouviu alguém dizer que você não sairia daquele lugar, daquele cantinho que você vivia. Deus tem planos para a sua vida. Eu quero profetizar essa noite, dizer que Deus tem um plano muito grande para você. Deus quer que você profetize. Deus quer que você tenha uma mente profética. Deus quer que você acredite nele. Deus quer que você confie no plano que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você veja com os olhos da fé. Deus quer que você entenda através do teu espírito e não dos teus 5 sentidos. Deus quer que você entenda isso através do teu espírito. É profundamente espiritual isso que eu estou falando. É você ter uma voz profética em meio a esse tumulto, em meio a essa confusão, em meio a essa loucura social, essa convulsão social, esse disparate, essas discrepâncias por todos os lados, onde há gritos, vozes solícitas, onde há gente gemendo, gente sendo atropelada, gente sendo perturbada, pessoas desanimadas. Deus está levantando você, para que você creia no profetismo espiritual, não num profetismo emocional, de pula-pula, de arrepios. Creia na sua palavra, possa materializar a sua palavra no seu coração, independente do que está do lado externo. O que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Você pode aplaudir o nome de Jesus?
Eu já preguei para pessoas desanimadas. É terrível pregar para pessoas que não acreditam, ministrar para pessoas que não querem ouvir. Se eles estavam se sentindo como ossos secos, assim estavam os seus ouvidos, completamente fechados, incapazes de absorver a mensagem do Espírito Santo. A mensagem de Deus levanta o caído. A mensagem de Deus ergue o prostrado. A mensagem de Deus dá vida ao morto. A mensagem de Deus abre porta que está fechada. A mensagem de Deus quebra os grilhões do diabo, salva, cura e liberta. Deus mandou Ezequiel pregar para um povo desanimado. Ezequiel sabia que a sua pregação, a sua argumentação, a sua retórica não era nada. Mas ele pregou sobre a ordem de Deus. Você está entendendo? Quando você prega sobre a ordem de Deus, quando você faz aquilo que Deus mandou fazer, é a tua palavra, mas é a graça de Deus que garante a vitória. É a tua boca, mas é o Espírito Santo que fala através de você. É a tua vida, mas é a vida dele recobrindo a sua vida. Ezequiel vai e ele anda sobre aquele vale de ossos secos. Aquele vale não estava só com ossos secos, mas a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Diga comigo, sequíssimos. Talvez seja como está a tua vida hoje. Sem probabilidade nenhuma, sem chance. Tem hora que não dá, irmãos. Deus não quer que você fique correndo de um lado para o outro. Deus não quer que você fique desbaratinado. Deus quer que você tome posse dessa palavra profética. É importante que Deus não nos poupa de ver aquilo que estamos enfrentando. Porque muitas pessoas tentam se enganar. Se enganar porque a vida é assim, a vida é desse jeito. Não tem como fugir. É você enfrentar, é você confrontar, é você encarar como ela é. Não adianta você se esconder, ficar em casa, não adianta você fingir, pensar que não existe essa feiura lá do outro lado. A Bíblia diz que Ezequiel vai andando no meio do vale de ossos secos. Ele estava contrastando, ele estava observando. É você encarar aquilo que te cerca, é você ser cesseado por aquilo que quer te engolir. É você encarar e ver a situação sem fingir, sem achar que isso é um engodo, que é uma mentira, é uma verdade. Tem muita gente que vive a vida assim. Vive uma vida real, mas com os pensamentos numa vida ideal. Eu gostaria que os meus filhos fossem assim, que o meu marido fosse assim, que a minha esposa fosse assim, que a minha vida financeira fosse assim. Olha, isso é uma vida ideal. E quando vai no dia a dia, e quando você encara, quando acorda, quando começa o dia, e você enxerga, e você ouve,
que aquilo que você estava idealizando não existe. O que você faz? O que você faz? Vai correr? Vai ser molinho? Vai ser frouxo? Ou vai encarar? Deus falou para Ezequiel: vai, veja como estão os ossos, estão sequíssimos. Veja mais uma vez, é assim mesmo, meu filho, os ossos estão secos, a dureza, a aflição, a coisa está rude, está machucando, está ferindo, a agonia, a pressão, não tem perspectiva, não tem saída. E é nessa hora que Deus fala, é nessa hora que Deus te convida: filho do homem, poderão esses ossos reviverem? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quando você percebe que o seu filho está nas drogas, o seu casamento está todo arruinado, está um fiasco, quando você vê a sua vida financeira, a sua vida emocional, psicológica, você está em frangalhos, você está totalmente entorpecido pela decepção, pela tragédia, mergulhado e afundado nessa lama de horror. É nessa hora que Deus chama uma igreja poderosa. Quando você olha a tua vizinhança, quando você vê os teus parentes, pessoas que não têm perspectiva, que não têm chance, que não têm qualquer possibilidade para nada. E Deus te levanta. Ei, você agora vai profetizar. Glória a Deus. Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus pode realizar, transformar, modificar? Deus pode ressuscitar. Deus pode fazer nascer coisas novas na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua mente, na sua família, em nome de Jesus. Ezequiel, ele falou: tu sabes, Senhor. Diga comigo: Deus pode todas as coisas. O impossível, Ele pode realizar. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala que Ezequiel começou a profetizar. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Profetizar, ter uma mente profética, uma alma profética, viver a palavra de Deus, não no sentido intelectualizado, mas viver a palavra de Deus na sua existencialização. É você sentir Deus, é você tocar em você e sentir o Espírito Santo. Como diz em Coríntios, capítulo 6, vós sois templo do Espírito. É você começar a ter a dimensão de que não há como você ser impedido se você tem uma vida cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Talvez você vai sair dessa reunião e vai encontrar na sua casa tudo a mesma coisa. E o diabo vai falar para você: e aí, nada mudou. O teu pai continua nos vícios. Sua vida continua presa. Aquelas pessoas que você orou, não aconteceu nada. Porque é isso que o inimigo faz. É roubar essa semente que foi lançada através desses profetas, que caíram no solo do vosso coração. É roubar a palavra que foi lançada em vossas mentes. Porque dentro dessa perspectiva, irmãos, nós temos que ver uma coisa: existe o tempo
de Deus. Deus não vive no nosso tempo. Deus não vive no Cronos. Deus vive na eternidade. Presente, passado e futuro, para Deus não é nada. Para nós é. Para Ele não é nada. Nosso Deus é um Deus que vive na eternidade. Quando Ele manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, existe uma ordem profética nesse texto muito grande. Existe uma ordem profética, eu quero que você entenda isso. Versículo 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6, e porei o que, irmãos? Nervos. Diga comigo, nervos. Existe um tempo para cada coisa na ação profética. Eu estava ouvindo aqui o pastor Nelson orar, e no meu espírito estava concordando. Ele falou a respeito do projeto de fé, dos propósitos que a igreja tem, que o pastor Silas lançou. Um templo para 10.000 pessoas. Abrir 250 novas igrejas para 20.000 pessoas. Amém? 2 centros sociais e batizar 5.000 pessoas. Você pode profetizar sobre esses propósitos. Você pode enxergar isso pela fé. Você pode profetizar. Profetiza, meu irmão, em nome de Jesus, profetiza, porque a palavra de Deus nos coloca na dimensão da fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14:23 fala, olha, se você faz alguma coisa sem fé, você está pecando. Fé. Você tem que ter fé. Abacuque 2:4. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5:7 fala que nós não somos daqueles que andam pela vista, mas nós andamos por fé. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei, mas provavelmente você tenha que enfrentar um vale de ossos secos. Talvez esteja dentro da sua sala de estar, dentro do seu escritório. O vale de ossos secos é esse filho que está nos vícios, é esse marido, essa esposa. São esses que não se convertem nunca, que são profanos, que te aborrecem. O vale de ossos secos. Talvez essa enfermidade que perdura, que persiste em você. O vale de ossos secos são as pressões, as tentações, o deserto, a falta de provisão, a falta de oportunidade. Qual é o teu vale de ossos secos? O que você pode fazer essa noite? Chorar? Ou ter uma atitude mental, comportamental, pela fé, de profetizar? Eu me recordo muito bem da minha infância, quando
nós não tínhamos nada, e passamos a conhecer a Jesus, e tudo começou a mudar. É assim que Deus faz. Eu falo para os irmãos, que quando comecei a estudar teologia, eu trabalhava para pagar a faculdade. Eu segurava na chupeta do trem, e tinha hora que caía, e você aguenta de tudo. Dentro de um vagão é uma filosofia de vida. Você tem de tudo, de cheiro a piada e de coisas ruins. Mas a luta tem que ser enfrentada. Quem disse que Deus prometeu vida molinha? Quem disse que Deus vai te dar o pacote da salvação com tudo delineado para você só tomar posse? Para tomar posse tem que ser valente. Para profetizar tem que ser valente. Para profetizar tem que ser corajoso. Para tomar posse tem que ter atitude. Não adianta você ficar chorando, reclamando. É hora de você avançar. Eu me recordo muito bem quantas pessoas iam desistindo. E é assim a vida. Não olhe para aqueles que estão desistindo não, meu irmão. Não olhe para aqueles que são fraquinhos não. Haraxarabachá. Não se una com quem só vive reclamando não. Se ajunte com quem é valente, com quem é corajoso, com quem tem voz profética, com quem não é covarde, com quem não volta atrás. Se ajunte com aqueles que estão firmes no Senhor, mesmo na luta, na escassez, mesmo na provação, mesmo na dureza, chegam na casa de Deus e louvam o Senhor dos céus e da terra, engrandece o Senhor Todo-Poderoso, bendize a minha alma ao Senhor, glória a Jesus, aleluia, harachou. Deus tem dado ao seu povo uma unção, e essa unção não é para brincadeira, é para profetizar. Profetiza, 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 profetiza. O tempo é de Deus, a ordem profética é Deus que vai administrando. Primeiro Ele vai mandar de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que você precisa. Não vai vir tudo de uma vez, mas vai vir a provisão, vai vir a segunda, vai vir a terceira. O texto da palavra de Deus nos diz, quando ele começou a profetizar, veio nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia espírito. É você começar a entender que Deus está trabalhando. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Tudo que você fizer, se não tiver o Espírito de Deus, se torna morto. Não adianta você ter casa bonita, você ter carrões, não adianta você achar que o seu sonho foi realizado, se a presença do Espírito Santo não se faz na tua vida, nos teus negócios. Eu quero dizer, tudo é morto. Quando Deus deu vida ao homem, Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O sopro deu fôlego de vida e o homem se tornou
alma vivente. A vida está em Deus. Por isso, Carl Jung falou uma coisa muito certa, o pai da psicologia analítica. Ele falou que o mundo sofreria de uma grande neurose. E é isso que nós estamos vendo. Quem está cometendo suicídio não é a classe D e C. É a classe média para alta. As piores drogas que estão chegando na classe A, B. As drogas sintéticas. O que nós estamos vendo é o homem procurando, de uma forma abrupta, encontrar a sua realização. O que a gente percebe é essa ausência de Deus. Estão colocando tudo, dinheiro, luxúria, estão colocando os melhores lugares do mundo, os melhores shows, estão participando de tudo quanto podem participar para preencher esse vazio existencial. O que nós vemos são pessoas mergulhadas, chafurdadas no pecado, na maldição. O índice de pessoas que estão suicidando estão na classe média alta. Desespero, pessoas que pensam em ficar pobres, pessoas que pensam em perder fortunas, estão morrendo. O Deus dessas pessoas se tornou mamon, dinheiro. Se o Espírito Santo não estiver na tua vida, nos teus negócios, na tua família, tudo se torna morto. A Bíblia diz que quando ele então profetizou, se levantou um exército sobre modo numeroso. Era tudo o que ele precisava acreditar, porque esse exército era a nação de Israel. Deus estava trazendo, primeiro porque eles não haviam sido enterrados. Os ossos estavam sobre a relva. Não estavam enterrados. Isso revela indecência, indignidade, desprezo. E Deus trouxe aquele exército para se levantar. E a Bíblia diz, quando ele profetizou, e cada osso no seu osso, cada coisa no seu lugar, nada fugiu do controle e do domínio de Deus, nem o osso se perdeu, nada foi desencontrado, tudo foi colocado no seu devido lugar. Você pode aplaudir o nome de Jesus? É assim que Ele faz na minha vida, na sua vida, cada coisa no seu devido lugar, no tempo certo, na hora certa. Temos que abandonar o pecado. O pecado é o estado mal da alma, o pecado é a transgressão de uma lei conhecida. O pecado é você não ter os atributos de Deus, o pecado é você não fazer a vontade de Deus. Por isso que o povo estava pagando esse preço, por causa do pecado. Por causa do pecado. Eu assisti alguns comentários da Segunda Guerra Mundial. Chorei muito de ver nos campos de concentração milhares e milhares de esqueletos, de cadáveres, de judeus. E eram conduzidos por um instrumento motor e jogados em uma vala. 6 milhões de judeus morreram por causa da vaidade, do egoísmo.
20 mil campos de concentração se levantaram na Polônia, na Áustria, na União Soviética. Eu estava olhando aqueles ossos e imaginei qual foi a cena que Ezequiel viu. Eu imaginei o que Ezequiel sentiu naquela hora. Assim estava o povo de Deus, morto, vivendo só porque estavam vivos, mas estavam mortos em seus sonhos, em seus projetos, na fé. Quem sabe você chegou aqui desanimado, frustrado, aborrecido, culpando todo mundo. Quem sabe você está aí pendurado. E hoje Deus está falando para você, se livre do pecado. Se livre da maldição. Eu sempre digo isso, que é uma grande verdade. O pecado é uma natureza. O pecado não é um ato em si. O pecado não só é um sinal solto na vida do ser humano. Quando alguém peca, se torna todo pecado, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O ladrão não é ladrão porque rouba, ele rouba porque é ladrão. O mentiroso não é mentiroso porque mente, ele mente porque ele é mentiroso, porque se tornou uma natureza. O povo estava vivendo assim por causa do pecado. E o pecado sempre vai trazer a ruína. Mas Deus está dando esperança, é um tempo de renovo, é o tempo do novo de Deus. É o tempo de Deus ressuscitar, trazer aquilo que está morto a tornar-se vida. Profetiza o Espírito, profetiza. O texto diz que então ele começou a profetizar. Aleluia. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu lembrei daquele centro de concentração. A Bíblia diz que um dia todos os que morreram em Cristo ressuscitarão. O livro de Ezequiel é um livro totalmente simbólico, totalmente apocalíptico. O livro de Ezequiel, ele dá a introdução ao livro da Revelação, Apocalipse. Fala da abertura, de que um dia nós ressuscitaremos, da esperança em Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. É para isso que estamos aqui, irmãos. Estamos aqui para viver da esperança de que um dia, a trombeta vai tocar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos aqui, vivos, seremos transformados. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor?